Olá, meu nome é Leandro, sou plantonista de biologia e hoje eu vou tirar uma dúvida teórica basicamente sobre RNAs, tá? Normalmente quando a gente já chega falando de RNA, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o RNA mensageiro aqui, né? Que tá desenhadinho aqui, tem até um códon de start, talvez esse aqui seja um códon de parada, mas independentemente de quais códons seja, é um RNA mensageiro que serve para ser traduzido, certo? Então, assim, falou de RNA, já vem automaticamente o RNA mensageiro na cabeça, e se ele já vem direto na cabeça, né, a gente imagina que ele seja não único, mas um padrão para os RNAs. O problema é que é o seguinte, a gente tem, além deles, além do RNA mensageiro, pelo menos mais 4 tipos de RNA, tá? Isso que eu sei, tá? Devem existir alguns outros mais, mas não necessariamente isso é importante para eu saber. E também muitos eu não vou garantir, mas eu acho que tem muitos que a gente ainda não descobriu na ciência como um todo, tá? Então aí, o que a gente precisa pensar aqui um pouquinho, né? Aqui no RNA ribossômico, onde ele está, né? O RNA ribossômico é esse cinzinha mais escuro aqui que eu coloquei, tá? Todo embaralhadinho. Ele tem o ribossomo, ele é composto por 3 RNAs ribossômicos, um menor, um médio e um grande, tá? 2 deles estão na subunidade maior e um deles na subunidade menor do ribossomo. É importante saber disso? Não, tá? Mas assim, o RNA ribossômico, né, é a famosa função dele, ele compõe o ribossomo. Aí a gente vai ter aqui o RNA transportador. O RNA transportador ele tem essa forminha aqui meio bizarrinha, né? Uma forminha meio de cruz aqui, né? Com várias bases nitrogenadas e tudo mais. Coisas importantes dele. A gente tem aqui o anticódon, tá? Que é uma coisa essencial para a gente lembrar. Opa, quase não estava na imagem. Uma coisa essencial para a gente lembrar do RNA transportador e ele carrega o aminoácido, né? Ele chama transportador porque ele transporta o aminoácido até o local que está acontecendo a síntese proteica, né? Então, a gente sabe que ele tem uma função muito importante também na síntese proteica, assim como o ribossomo, beleza? E aí, a gente tem outros dois aqui que eu vou falar mais por curiosidade. A gente tem um negócio que chama Small Non-Coding RNA. Que significa, né, basicamente, que é um RNA não codificante pequeno, beleza? O que esse RNA faz, né? Assim como eu tinha colocado o miRNA aqui, mas na verdade ele é o iRNA, que ele é o RNA de interferência, tá? São 2 RNAs que eles funcionam como se fosse, assim, fazendo uma analogia bem longe, que vocês não precisam saber também, isso não cai em vestibular, papapá, papá. A gente tem esses dois que eles funcionam podem funcionar como um sistema imune dentro da célula, tá? Porque eles podem reconhecer RNA ou DNA viral solto no citoplasma e destruir. Ou então eles podem atuar como silenciadores de genes. Você coloca um RNAzinho ali, ele acha o RNA mensageiro, né, do gene alvo que você quer, e aí você consegue fazer algum desses dois aqui, que eu também não lembro qual que é, de tanto detalhe que é isso. Você pode mandar eles destruírem exatamente o RNA mensageiro que está sendo produzido, né, que está sendo enviado para a produção de proteína. Tá? Então a gente tem vários tipos de RNA. Eu dei exemplo aqui de 5, mas eu garanto que tem mais. Tá? Eu garanto que tem mais. E, inclusive, eu garanto que tem alguns que a gente também não conhece. E aí, por que essas funções todas são diferentes, né? Porque as estruturas dos RNA são diferentes, né? Nem todo RNA ele é um produto de um gene, né? Porque se a gente for lembrar, um gene é um pedaço de um RNA,
né? Que ele serve... O gene é um pedaço do DNA, né? Que serve para produzir uma proteína, né? Então ele é responsável pela produção de uma proteína. Se eu tenho um fragmento do meu DNA qualquer e ele não produz proteína, eu não posso dizer que ele é um gene. Mas nem só porque ele não é um gene, ele não vai produzir proteína. Aliás, ele não vai produzir RNA, beleza? O RNA ribossômico, ele é produzido em algumas regiõezinhas muito específicas do cromossomo, que a gente chama de regiões organizadoras de nucleolo, tá? Nessas regiões, eles produzem, então, esse RNA aqui, e aí, esse RNA, ele precisa ser dobrado, né? Se você for ver aqui, ó, esses dois RNAs aqui, por exemplo, eles precisam de uma dobra. E essa dobra é específica, né? Esse aqui ele tem que ter um formatinho de cruz, pode mudar um pouquinho uma coisa ou outra, muda principalmente essa área aqui, ó, que é ligada ao aminoácido, mas a gente tem que dobrar de qualquer jeito esses RNAs. Então, o que acontece com o RNA ribossômico quando ele é produzido é o seguinte: ele é produzido e ele precisa de algumas proteínas, tá? Não são essas que estão juntas formando o ribossomo, para ser dobrado, beleza? E aí, a sequência de montagem, digamos assim, de um ribossomo é a seguinte: primeiro vem um gene, produz o RNA mensageiro do gene, o RNA mensageiro vai lá para o citoplasma, ele vai ser traduzido, né? Ele sendo traduzido, ele vai produzir a proteína. Essa proteína, ela vai ter um sinalzinho muito específico, tá? Igual a Neiva lá, Neiva do céu, tem só o sinarzinho. Esse sinarzinho, ele é específico, tá? É um sinarzinho específico que vai fazer essa proteína voltar para dentro do núcleo. E aí, quando ela volta para dentro do núcleo, ela é direcionada para a região do nucleolo, para exercer a função dela aqui, tá? Então, quando a gente fala de RNA, a primeira coisa que tem que passar pela nossa cabeça é a seguinte: existem muitas formas de RNA, tá? E nem toda forma de RNA pode ser traduzido numa proteína, tá? Todo RNA é transcrito, mas nem todo RNA é traduzido. Só o RNA mensageiro consegue ser traduzido em proteína, tá bom? Essa foi uma dúvida muito específica e que eu achei legal trazer algumas formas aqui, alguns outros modelos de RNA. Inclusive, esses dois aqui, eu esqueci de mencionar, eles estão relacionados também com um pouquinho de epigenética, mas aí já é um assunto para outro vídeo, eu não vou me estender muito aqui. Beleza? Então, quando a gente pensa em RNA, normalmente vem o mensageiro, tá? O mensageiro, ele é sim transcrito e traduzido por um gene, tá? Mas não são só genes que produzem RNAs, são genes que produzem RNAs mensageiros, tá bom? Isso é uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês, tá bom? Então, o que eu tinha para falar sobre RNA era isso, tá? Mais uma conversinha aqui do que uma explicação propriamente dita, mas ainda assim acredito que isso aqui vai ajudar você, beleza? Então, muito obrigado, espero ter tirado a sua dúvida e até a próxima. Bons estudos!